Olá, pessoal. Vamos continuar hoje, né, a correção da nossa prova de Direito do Trabalho do TRT de São Paulo. Vou dar 2 avisos para vocês. Todo mundo está vendo que o meu tablet está sendo compartilhado, né? Ele está funcionando. Vamos ver até quando ele vai ter vontade de funcionar, porque ele é assim, do nada ele para. E 2, aqui em Goiânia está chovendo horrores. Agora deu até uma trégua, mas está chovendo muito. Então, se por acaso eu cair da ligação, saibam que é por isso e eu tento retornar, tá bom? Então, bora desse material que eu deixei lá no link para vocês, né? Ele está completinho, então ele está com todas as questões, mas na primeira aula a gente corrigiu até a questão 14. Hoje nós vamos começar lá em salário e remuneração, na questão 15. Bom? Então, vamos lá para ver o que o TRT de São Paulo cobrou de salário e remuneração. Eu fiquei até surpresa, porque salário e remuneração, se eu não me engano, são 3 ou 4 questões, assim. Então, eu acho que foi o tema, né, de maior incidência na prova do TRT de São Paulo, tá? Considerando todos os cargos, que eu separei aqui para vocês as questões por assunto, tá bom? Então, bora lá. Questão 15. A empresa Conhecimento Limitada concede como utilidade para seus empregados, ela concede o quê? Educação. Ué, não está no tablet? Uhum. Ah, tá, agora sim. Ela concede educação em estabelecimento de ensino. E aí, se a gente for forçar a memória lá do 457, 458, a gente já tem que ter em mente que o quê? Educação vai ser considerado salário? Não, não é considerado salário. Importa se essa educação está sendo prestada pelo empregador ou por terceiro? Não. E vai importar só a mensalidade? Não, material didático, ensino, tudo o que envolver matrícula, tudo o que envolver essa educação não vai ser considerado salário, tá bom? Então, bora lá. O que ele quer saber? Nesse caso, de acordo com a CLT, essa utilidade, vamos lá para o que aqui está dizendo que será considerada. A gente já sabe que não é considerada salário. Aqui está falando somente será considerada se ultrapassar 15%. Não tem nada de porcentagem na lei, tá? Ela não é considerada salário. Agora vamos analisar as que de fato estão falando que não vai ser considerada. A letra A vai falar: não será considerada como salário, compreendendo somente os valores relativos à mensalidade e anuidade? Não, material didático, matrícula, tudo isso não vai ser considerado salário, tá bom? E a letra C, não será considerado salário, compreendendo somente os valores relativos à matrícula, mensalidade ou anuidade. Não, por quê? Porque vai entrar nessa lista aqui livro, material didático, tudo o que for relacionado a essa educação que está sendo prestada, tá? E aí a letra E vai falar, não será considerada salário, compreendendo os valores relativos à matrícula, mensalidade, anuidade, livros e material didático. Está certinho, isso aqui está lá no artigo 458 da CLT, no seu parágrafo 2º, vou deixar aqui para vocês. E, mais uma vez, eu reforço, toda a fundamentação com relação a essas questões estão no seu material, tá? Está lá no final, como eu falo, para que vocês não roubem de mim e vejam a resposta antes, tá? Porque a ideia é que vocês façam essas questões e só depois vejam o gabarito. Então, no número 15, nosso gabarito ficou letra E. O 458, parágrafo 2º da CLT, ele vai falar, para os efeitos previstos nesse artigo, não serão considerados como salário as seguintes utilidades concedidas pelo empregador. E aí são várias utilidades. O inciso 2 é o que vai falar. Educação e estabelecimento de ensino próprio de terceiros, compreendendo os valores relativos a
matrícula, mensalidade, anuidade, livros e material didático, que foi justamente o que a questão pediu. Então, bora para a próxima. Mais uma de salário, né? Vamos lá. Aí vai entrar salários e adicionais, né? De acordo com a legislação trabalhista vigente, o adicional de insalubridade e o adicional de periculosidade são devidos, respectivamente, no percentual D. Gente, esse é o tipo de questão que eu sempre falo. Se você errar uma questão dessa, você sai da brincadeira. Você vai, sabe o excluído do futebol na escola? Vai ser você. Na dancinha, ninguém vai te escolher para ser o companheiro. Não tem como errar uma questão dessa, tá? Percentual de adicional de insalubridade, periculosidade tem que estar ali ó, na tua cabeça na hora. E outra, não só o percentual. Você tem que saber as nuances disso. Sobre o que incide? A gente sabe que vai incidir sobre o salário mínimo, o outro sobre o salário base. Outra coisa, o empregado que ele estiver concomitantemente submetido a um agente nocivo, né, a insalubridade, mas também em uma situação de periculosidade, ele vai receber os 2 adicionais? Não, ele não recebe os 2 adicionais. Então, esse tipo de informação você tem que ter para fazer a questão, tá bom? Então, bora lá. São devidos os seguintes percentuais. Então, primeiro, ele quer saber quais são os percentuais da insalubridade. Quais são os percentuais da insalubridade? 40, 20, 10, certinho. Então, a gente já procura aqui o que está errado. Ó, lá na letra C está falando 30, 20, 10, está errado. Lá na letra E está falando 30, 20, 10, está errado. Então, vamos analisar uma por uma. 40, 20 e 10. Ok. Do salário mínimo. A insalubridade é sobre o salário mínimo? É sobre o salário mínimo, gente, pelo amor de Deus. A insalubridade, ela vai incidir sobre o salário mínimo, a depender do grau de insalubridade apurado, respectivamente, máximo, médio e mínimo, certinho. E agora, a periculosidade é 30%? É 30%. E é sobre o salário do trabalhador, o salário base dele? É sobre o salário base, gente. A periculosidade, ela incide sobre o salário base do empregador, sem os acréscimos resultantes de gratificação, prêmio, participação nos lucros, sem esses acréscimos. Sendo que, na presença de ambas as condições, o trabalhador ele deverá optar pelo recebimento de apenas um adicional. Isso aqui está certinho, é o nosso gabarito. Gente, olha o que eu falei para vocês. Não adianta saber só o percentual. A cobra cobrou, a prova cobrou. O percentual, a base de incidência desse percentual e a hipótese do empregador estar submetido às 2 situações nocivas, né? Tanto a insalubridade quanto a periculosidade. Então, ó, eu vi gente errando aí, hein? Pelo amor de Deus, não pode errar esse tipo de prova, esse tipo de questão em prova, hein? Vamos ver o erro da B. Qual é o erro da B? Na B está falando que é 40, 20, 10, ok, a depender do grau de insalubridade apurado, respectivamente, máximo, médio e mínimo. E 30% sendo ambos os adicionais apurados sobre o salário do trabalhador? Não, porque a gente viu que insalubridade é sobre o salário mínimo. É sobre o salário mínimo. Qual é o erro da C? A gente já viu que já começa errado, né? Que fala que é 30, 20, 10. E não. Qual o erro da D? O erro da D, vamos lá. 40, 20 e 10 do salário mínimo, ok? A depender do grau apurado, respectivamente. 30% sobre o salário do trabalhador, sem os acréscimos, ok? Sendo que, na presença de ambas, o trabalhador deverá receber os 2? Não, ele não recebe os 2 adicionais, ele tem que optar por um deles, tá? E a letra E está errada também,
porque a gente viu que não é 30, 20 e 10, insalubridade é 40, 20 e 10. Tá? E aqui também está errado, porque periculosidade não é 20%, é 30%. Bruno, onde é que está isso na CLT? Vamos lá, vou deixar aqui para vocês. Artigo 192 da CLT, artigo 193, parágrafo 1º e 2º, e também IRR, os nossos famosos vinculantes do TST, o IRR 17, que vai falar o quê? O artigo 193, parágrafo 2º da CLT, ele foi recepcionado pela Constituição Federal e ele veda a acumulação dos adicionais de insalubridade e periculosidade, ainda que decorrentes de fatos geradores distintos e autônomos. Esse é o IRR 17 do TST, tá bom? Então, não pode acumular os dois adicionais. Bora lá para a nossa próxima questão. Esses artigos, assim, gente, que são os mais batidinhos, por exemplo, o 192, ele só vai falar sobre o percentual de insalubridade, né? Vai falar sobre o percentual, o que incide, tudo, e o 193, ele vai falar sobre o percentual de periculosidade. Esses artigos estão todos no material de vocês. Eu vou tentar sempre falar aqui, reproduzir o artigo para vocês, aqueles mais esquecidinhos, tá? Os que são mais básicos, por exemplo, o 192 vai falar do percentual de insalubridade 40, 20, 10. O 193 vai falar sobre periculosidade 30%. Isso aí tá ok para gente, tá bom? Vamos lá na 17, então. E aí a 17 vai falar o seguinte: o Claudinei, ele é empregado de uma empresa de segurança privada. Ok. E ele atua como vigilante armado. A gente já sabe que ele recebe um adicional. Qual é o adicional que ele recebe? Periculosidade. Ele vai receber periculosidade. Tá, numa agência bancária privada, ele realiza ronda interna e externa em turnos diurnos e noturnos. Até aí, tudo ok. Ele passou a receber um adicional de risco equivalente a 20%, 20%, em decorrência de previsão de acordo coletivo. Em razão disso, a empresa deixou de pagar o adicional de periculosidade sob o argumento de que Claudinei já receberia o adicional de risco. Tá certa a empresa? Não, não tá certa, tá? Porque ele tem que receber os 30% do adicional de periculosidade. E aí a gente vai ver o que acontece nessa situação quando ele já tem um acordo da categoria que paga uma parte desse adicional. E também a empresa falou que a sua exposição ao perigo não ocorre durante toda a sua jornada. Faz diferença se é toda a jornada ou intermitente? Não, não faz diferença. Por quê? Porque a intermitência por si só não afasta o direito ao adicional, tá? E aí, considerando o disposto na CLT e nas súmulas do TST, o Claudinei, ele tem direito ou ele não tem direito a esse adicional? Ele tem direito a esse adicional. Então, vou cortar a letra B. Só a letra B, por enquanto. Então, vamos ver a letra A. Tem direito ao adicional de periculosidade, independentemente do turno de trabalho, mas sempre proporcional ao tempo de exposição do risco. Existe isso na CLT? Um adicional de periculosidade proporcional? Não, não existe, tá? Ele não vai receber nada proporcional, não. Na forma prevista em acordo, sendo que o recebimento do risco não tem qualquer implicação nesse direito, tem implicação sim, e a gente vai ver. A letra B está falando que ele não tem direito, já está errado, né? Pois recebe o adicional de risco, não, está errado. A letra C vai falar o seguinte: somente tem direito ao adicional de risco previsto em norma coletiva específica para vigilantes e proporcional ao tempo de exposição. Está errado, porque não é somente esse adicional de risco e também não existe essa proporcionalidade ao tempo de exposição.
Se ele está numa situação que gera perigo, se ele está numa situação de periculosidade daquelas previstas lá na CLT, ele vai receber o adicional e não é proporcional ao tempo, tá? Então, está errado aqui também. A letra D vai falar o seguinte: ele tem direito ao adicional de periculosidade, mesmo que a exposição a condições de risco seja apenas de forma intermitente, sendo que o adicional de risco recebido por força de norma coletiva pode ser descontado ou compensado do adicional de periculosidade. Essa aqui está certinha, é o nosso gabarito. Quando ele recebe já um valor, né, desse adicional de risco lá da norma coletiva, o empregador vai poder, sim, fazer esse desconto ou essa compensação com relação ao valor que a legislação manda, tá? Que é o de quanto? 30% sobre o salário base do empregado, sem os acréscimos decorrentes de gratificação, prêmios, participação, tá? Então, esse aqui é o nosso gabarito. E aí, vamos ver o erro da letra E. Na letra E, vai falar que tem direito ao adicional de periculosidade somente nos dias em que está trabalhando no turno do dia. Que isso? Período em que o risco de assalto é maior. A CLT faz esse tipo de valoração do tempo, de qual período do dia é maior ou menor? Não, gente. Se ele está numa situação prevista na legislação, ele vai sim receber esse adicional, tá bom? E aí, qual é o fundamento aqui? Artigo 193 da CLT, que é o que vai falar das condições em situação de periculosidade. Quais são as atividades? Inflamáveis, explosivos, energia elétrica, roubos e outras espécies de violências, colisões, atropelamentos, outras espécies de acidentes ou violências dos profissionais, agentes de autoridade de trânsito e também motocicleta, né? Mas aqui, o que é que eu quero ler com vocês? A súmula 364 do TST. E o que fala a súmula 364 do TST? Adicional de periculosidade, exposição eventual, permanente e intermitente. Item 1. Tem direito ao adicional de periculosidade o empregado exposto permanentemente ou que, de forma intermitente, sujeita-se a condições de risco indevido apenas quando o contato dá-se de forma eventual, assim considerado fortuito, ou que, sendo habitual, dá-se por tempo extremamente reduzido. Então, a intermitência por si só não afasta o direito ao adicional. Item 2. Não é válida a cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho, fixando o adicional de periculosidade em percentual inferior ao estabelecido em lei e proporcional ao tempo de exposição de risco. Então, não pode ser menor que 30% e também não pode prever o pagamento só pelo tempo. Proporcional ao risco, não pode, tá? Pois tal parcela constitui medida de quê? Higiene, saúde e segurança do trabalho, garantida por norma de ordem pública, tá bom? Então, fechamos aqui com o artigo 193 e a súmula 364. Bora lá, mais uma questãozinha. Questão 18, mais uma de salário e remuneração. Considere diária para viagem, pagas com habitualidade. Isso aqui vai ser salário? Eu quero ver vocês mostrando a mãozinha, porque eu quero ver se vai ser salário ou não. Não, isso não é salário. Prêmio pago eventualmente é salário? Não, não é salário. Diária para viagem paga eventualmente? Não. E ajuda de custo paga com habitualidade? Não, nem com habitualidade paga? Não, isso vocês estão afiados, né? De acordo com a CLT, não integra a remuneração do empregado, não se incorpora ao contrato de trabalho e não constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário as verbas indicadas em todas elas. E onde está isso? Artigo 457 da CLT. E o 457, no seu parágrafo 2º,
ele fala o quê? As importâncias ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, diárias para viagem, prêmios e abonos, elas não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário, tá bom? Então, assim, não vai ser salário de forma alguma para nenhum tipo de incidência. Artigo 457, parágrafo 2º. Intervalos. Vamos lá, agora a gente vai falar um pouquinho de intervalos. Uma empresa pretende contratar um novo empregado para trabalhar no horário contratual de 8 às 14 horas. Tá, de 8 às 14, ele vai ter quanto tempo de jornada? 6 horas. Ele vai ter 6 horas de trabalho. E tá, com 6 horas de trabalho, 6 horas, ele vai ter direito a algum intervalo? Vai ter. Se for até 6 horas, se não exceder 6 horas, vai ser de quanto o intervalo dele? 15 minutos. 15 minutos, ok. Então, bora lá. Porém, com a intenção de que, mediante acordo de prorrogação de jornada, ele realize 1 hora extraordinária todos os dias, encerrando sua atividade às 3 horas, às 15 horas, né? Aí, considerando a situação, a diretoria da empresa vai questionar o Departamento de Recursos Humanos quanto ao intervalo intra-jornada que este novo empregado terá direito. E também se o período de descanso deverá ou não ser computado na duração do trabalho. Em conformidade com a CLT e o entendimento do TST, o Departamento de Recursos Humanos esclarece o quê? Bom, se ele vai fazer 1 hora a mais, ele vai ter direito a outro intervalo. Qual vai ser esse intervalo? De até 2 horas, né? De no mínimo 1 hora até 2 horas. E esse tempo vai ser computado ou não? Não vai ser computado. Ok. E onde é que está isso, gente? Artigo 71 da CLT, tá bom? Artigo 71. Se eu for falar de intervalos, eu vou falar do artigo 71 da CLT. Agora, vamos achar qual vai ser a resposta certa aqui. Na letra A, está dizendo que ele vai ter direito, né, a, no mínimo, 1 hora de intervalo. Ok. Que será computado na duração? Não, não é computado na duração. E aí ainda fala que esse período pode ser reduzido por acordo individual escrito, convenção, acordo coletivo, ou excepcionalmente por ato do ministro do Trabalho. A gente vai ver que ele pode sim ser reduzido, né? Mas tem que respeitar o mínimo de quanto? 30 minutos. 30 minutos. 611A, tá? 611A. Bora para a letra B. Está falando que vai ter o quê? 1 hora de intervalo, que não será computado. Ok. Período que poderá ser reduzido por ato do Ministro do Trabalho se o estabelecimento integrar o programa de alimentação ao trabalhador. Esse aqui não é por ato dele, é por uma autorização, tá? E quando a empresa faz parte do PAT, ela tem alguns benefícios lá que estão estabelecidos. Eu não coloquei no material de vocês o artigo do PAT, tá? Eu coloquei só o 611A, mas aí qualquer coisa depois eu coloco lá. E aí, aqui, não é por ato dele, tá? É por autorização. E aí, quem faz essa redução do período é a própria empresa por acordo lá, tá? C, 1 hora de intervalo que não será computada na duração do seu trabalho, período que poderá ser reduzido por convenção ou acordo coletivo de trabalho, respeitado o limite mínimo de 30 minutos. Isso aqui está certinho, vai ser por acordo ou convenção coletiva de trabalho,
Tá bom? Bora lá. A letra D vai falar que é 15 minutos. 15 minutos é só se ele tiver numa jornada que não exceda 6 horas. Que não exceda 6 horas. Ok? Letra E também vai falar de 15 minutos de intervalo, também está errado, porque é quando ele não excede a 6 horas de trabalho. E aí, agora eu vou ler com vocês rapidinho o 71, porque eu vi que teve gente que se enrolou, principalmente quando falou dessa redução da jornada ali, respeitado o limite de 30 minutos, tá? Artigo 71. Em qualquer trabalho contínuo cuja duração exceda de 6 horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual será no mínimo de 1 hora, salvo o quê? Acordo escrito ou contrato coletivo em contrário. Eita, tem alguém ligando. Ok. E não poderá exceder de 2 horas. Parágrafo 1º. Não excedendo de 6 horas o trabalho, será, entretanto, obrigatório o intervalo de quanto? De 15 minutos, quando a duração ultrapassar 4 horas. Então, de 4 até 6 horas, ele vai ter esse intervalo de 15 minutos. E quando passar de 6 horas, no mínimo 1 hora, e não poderá exceder a 2 horas, salvo acordo escrito ou contrato coletivo. Parágrafo 2º. Os intervalos de descanso, eles não serão computados na duração do trabalho, tá? Da jornada. Como que a gente faz essa redução de jornada? A redução de jornada está lá no 611A. A gente viu na aula de direito coletivo sobre negociação coletiva. O 611A, ele vai falar o seguinte: a convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre intervalo intra-jornada, respeitado o limite mínimo de 30 minutos para jornadas superiores a 6 horas. Então, essa redução ela tem que ser feita por negociação coletiva, tá? E tem que respeitar esse mínimo de 30 minutos para essas jornadas que são superiores a 6 horas. 611A, 611B, quando a gente fala de negociação coletiva, quando a gente fala de alteração de direito dos trabalhadores, são 2 artigos que a gente precisa ter em mente também. O que pode e o que não pode ser tratado na convenção coletiva. Está lá na aula, para quem está no GET, né, tanto do ano passado quanto desse ano, o extensivo, vocês têm acesso às aulas do ano passado. E na aula de novembro, eu falei sobre direito coletivo. E a gente bateu todos os incisos do 611A, 611B. Falamos de súmulas, falamos de repetitivo. Está tudo lá na aula para vocês, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho de férias. Férias caiu uma questão só essa questão, em todos os cargos do TRT de São Paulo. Eu fiquei assim, meio surpresa, porque férias normalmente é um assunto que cai bastante. E salário e remuneração, normalmente cai muito a parte dos adicionais. Adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, e dessa vez cobraram os artigos de parcelas, né? Natureza salarial das parcelas. Eu achei bem bacana, mas o povo gosta de negligenciar essa parte também, né? Então, bora lá, falar um pouquinho de férias. A Mariana, ela organizou, em comum acordo com a empregadora dela, né, essa empresa Lar XX, o gozo das férias para a segunda quinzena do mês de novembro de 2025, uma vez que pretende visitar sua mãe, que reside na cidade de Blumenau. Considerando que dia 20 é uma quinta-feira e é feriado em razão do Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, bem como que Mariana labora de segunda a sexta. Deixa eu ir admitindo um pouco. Foi. Ela trabalha de segunda a sexta. De acordo com as leis de trabalho, ela poderá iniciar suas férias apenas nos dias 17. Ele quer saber, da segunda quinzena de novembro, quais são os dias que ela pode iniciar as férias dela.
E aí a gente precisa ter em mente o artigo 134, parágrafo 3º da CLT, porque esse artigo ele vai falar o quê? Que é vedado o início das férias no período de 2 dias, que antecede feriado ou dia de repouso semanal remunerado. Então, assim, se ela trabalha de segunda a sexta e tem que anteceder 2 dias, ela vai poder tirar as férias dela até quarta, né? Que aí vai ser 2 dias antes do descanso dela, que é no sábado. Nessa questão, a gente teria que fazer um calendáriozinho, né? Vou fazer aqui rapidinho, igual eu faço em prova. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Aí, que dia que ele deu aqui? O dia 20 é uma quinta-feira, né? E é feriado. Então, ela já poderia começar no dia 17. 17, 18, 19. Então, aqui, ó, 17, 18, 19. Aí, vamos botar os dias aqui, para a gente saber. Tá só até o 30. Então, ela poderia tirar no dia 17? Pode, porque tem 2 dias antes do feriado, que é aqui, ó. O feriado é aqui. E esses aqui são os descansos dela. Dia 17 ela pode. Dia 18 ela pode? Não. Dia 19 também não. Aí vai pular lá para o dia 24. Aí dia 24 ela pode. Dia 25 também pode, porque tem mais de 2. E dia 26 também pode, porque vai ter 2 dias antes do descanso dela. Ou seja, nesse calendário aqui, ela só pode tirar no dia 17, 24, 25 e 26 de novembro. Tá? Por quê? Porque dia 20 é feriado e dia 29, 22, 23, 29 e 30 são os descansos e ela tem que tirar até 2 dias antes. Não pode tirar perto do descanso, tá? Então, vamos ver aqui quais são as respostas da questão. Então, ela pode iniciar as férias dela no dia 17, no dia 24, no dia 25 e no dia 26. Já temos nossa resposta aqui, que vai ser o gabarito da nossa questão. Dia 18 ela pode? Dia 18 ela não pode, porque não vai ter 2 dias antes do feriado. Aqui não pode, dia 18 aqui não pode, dia 18, dia 19 também não pode, dia 18 não pode, dia 24 pode, 25 pode, mas aqui também esqueceu o dia 26, tá? Então, faça um calendário quando for questão que pede data. Não tenta fazer de cabeça, Bruno. Eu sou muito bom, eu sou muito boa. Nunca erro uma de calendário e faço tudo de cabeça, por sua conta e risco. Vai na fé, então. Mas eu nunca fiz uma questão que me pedia data que eu não fizesse calendário. Tanto que eu fiz uma correção, não lembro se foi a última. Não lembro se estava na prova de São Paulo, se foi na aula do Goethe, não lembro. Mas foi uma questão que falava lá que a pessoa tinha recorrido, aí não sei o que, teve a sentença em dezembro. E aí eu falei, putz, vai vir o recesso. Comecei, né? Não é. Falava de recurso ordinário, e eu insana lá com calendário. Eu olhei assim, eu falei, gente, mas não tem resposta, não tem resposta. Por quê? Ele só pedia, a questão só estava pedindo quando é que o prazo voltava a correr. Ele não queria saber quando era o prazo final do recurso ordinário. Ele só queria saber quando é que o prazo voltava a correr, tipo 21 de janeiro. 21 de janeiro, só isso. E eu calculando igual uma louca, porque eu vejo data, primeira coisa que eu faço é montar meu calendáriozinho. Primeira coisa que eu faço é montar o calendário. Então, façam isso, tá? Não perde questão de bobeira não por causa de data. Vamos para mais uma. A empresa Verde Vivo Ambiental Limitada decidiu revisar seus procedimentos internos sobre concessão e pagamento de férias, após detectar irregularidades.
Os seguintes casos foram analisados. Aí vem a FCC com esse 1 zilhão de nomes. Vou marcar um por um com cada cor. A Amarilis, ela foi contratada em 1/6/2022. E ela tirou férias referentes ao primeiro período aquisitivo em novembro de 2024. Eita! Se ela foi contratada em 2022, aqui, ó, 22, aí em 23, ela completou o período aquisitivo. Ela tinha até 24 para tirar as férias dela. Só que tudo isso no mês 6. E ela tirou quando? Novembro. Então, passou do prazo. Vamos ver o que é que o empregador fez. Sendo a remuneração dessas férias pagas em dobro. Ok, tá certinho, né? Vai ter que pagar em dobro porque passou do período em que ela deveria ter tirado as férias dela. Então, a situação da Marília está ok. Tá ok. Vamos ver. Benevaldo. Quem é o bendito do Benevaldo? O Benevaldo, ele completou o período aquisitivo de férias dele em 31 de agosto de 2023. E a empresa, sem consultar o empregado, programou suas férias em 2 períodos. Pode isso? Não pode, porque para quê? Para parcelar férias, você tem que ter a anuência do empregado. Aí aqui já está errada a situação do Benevaldo. O Benevaldo não está legal. Vamos ver o próximo. Quem é o próximo? O próximo é a Carmine. Ela tem 18 anos e ela solicitou dividir as férias dela de 30 dias em 3 períodos. Pode? Pode. Nada demais até aqui. Sendo um deles de apenas 4 dias corridos. Pode isso? Não pode, porque um deles tem que ter no mínimo 5 dias nesse parcelamento. Tem mais um. Meu Deus do céu, a FCC adora os nomes. Divino. Quem é o Divino? Ele, ao sair de férias, ele recebeu a remuneração de férias sem o terço constitucional. Pode isso? Não, tem que pagar os dois. A remuneração das férias com o terço. Então, também o divino está errado. Até agora, a única situação que está de acordo com a CLT é a da Amarilis. Vamos ver a próxima. Quem é a próxima? Evelise. Ela tem 1 ano de contrato e ela teve 15 faltas não justificadas ao longo do período aquisitivo. E teve 30 dias de férias. Está certo? Não, não está certo. Por fim, nossa única situação que está de acordo com a CLT é a situação da Amarilis. Gente, Bruna, numa prova eu não vou ter o marca-texto colorido. Não vou ter o marca-texto colorido. O que que eu fazia em prova? Você vê que a FCC também ela faz as coisas já pensando na gente concurseiro. A gente tem A, B, C, D e E. Eu botava do lado a inicial dessas criaturas. Aí, quando a prova queria saber se estava a situação certa ou não, eu fazia exatamente o que eu fiz aqui com vocês. Aqui, ó, certinho para quem está certinho, xizinho para quem está xizinho. Porque quando você vai ler lá, aí passou isso tudo, você leu todo mundo. Aí, considerando as disposições da CLT a respeito, no relatório a ser apresentado à diretoria, concluiu que está em conformidade com a legislação. Quando você termina de ler, você tem que voltar na questão para ver de novo. Então, assim, quando você for ler um enunciado desse tamanho, com um monte de nome, eu te aconselho, leia com calma e separe cada situação. Veja cada situação, porque vai ficar muito mais fácil na hora da resolução, tá? Então, por exemplo, agora a gente já sabe que só está de acordo a situação da Amarilis. Só está a situação da Amarilis. Então, vamos ver. Aí está de acordo com a CLT a concessão de 30 dias de férias para a Evelise? Não, não está de acordo. Vai ter quantos dias de férias?
18. Ela vai ter 18 dias de férias. Então, por isso que a situação dela está errada. Aí vamos ver, a B está falando que a divisão das férias da Carmine está correta? Em 3 períodos? Não está correta, porque a Carmine foi aquela que pediu um período de 4 dias. Um período de 4 dias, e não pode. Por quê? As férias elas podem ser usufruídas em 3 períodos, mas um deles não pode ser inferior a 14 dias e os demais não poderão ser inferiores a 5 dias, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês o fundamento de cada uma delas. Aqui está no 130 da CLT. A letra B está lá no 134. 134, que vai falar sobre a divisão das férias. Na letra C, está falando que o pagamento do divino do terço constitucional está certo, que ele vai receber depois das férias. Não, não está certo. Deixa eu permitir aqui, permitir, pronto. Por que que não está certo? Dois fundamentos. Artigo, vou botar aqui no final, 7º da Constituição e a súmula, cadê a súmula? 328 do TST. A súmula 328 vai falar o pagamento das férias integrais ou proporcionais, gozadas ou não, na vigência da Constituição de 88, sujeita-se ao acréscimo previsto no respectivo, o acréscimo do terço previsto no artigo 7º da Constituição. Então, tem que pagar as férias e tem que pagar com o terço. Letra D, vai falar que a divisão das férias do Benevaldo, a divisão dele está errada, por quê? Porque para eu fracionar as férias do meu empregado, eu preciso do quê? Da concordância dele. Artigo 134, parágrafo 1º da CLT. Desde que haja concordância do empregado, as férias, elas poderão ser usufruídas em até 3 períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a 14 dias corridos e os demais não poderão ser inferiores a 5 dias corridos cada um. Então, tem que ter a concordância do empregado. E aí, aqui, a gente tem o gabarito. O pagamento em dobro das férias da Amarilis, pois essas foram concedidas fora do período concessivo. Artigos 134, 137 da CLT. O 134 vai falar: as férias serão concedidas por ato do empregador em um só período, nos 12 meses subsequentes à data em que o empregado tiver direito adquirido. Tiver adquirido o direito. Artigo 137, sempre que as férias forem concedidas após o prazo de que trata o artigo 134, o empregador pagará em dobro a respectiva remuneração. Ok? E aí, a gente lembra que tinha um negócio do pagamento em dobro também, quando pagava fora do prazo, né? Era a súmula 450, ela foi cancelada, tá? Não tem mais essa previsão de pagamento em dobro. Pagamento em dobro é quando quando o empregado tira férias fora, quando ultrapassa o período concessivo dele, tá? Que são nos 12 meses subsequentes a que ele tenha adquirido esse direito às férias, ele tem que tirar as ferinhas dele, tá? Todo mundo tem que descansar. Bora agora, fechamos férias. Foram 2 questões, né? Eu falei que ia ter uma só, foram 2. E agora, teletrabalho. De acordo com as previsões legais inseridas pela Lei 13.467, de 2017, a nossa querida reforma trabalhista, o teletrabalho, letra A, tem sua validade como regime de prestação de serviços dependente do cumprimento das regras sobre limitação de jornadas previstas pelo ordenamento. Não, gente, não precisa ser com limitação de jornada. Por quê? Porque ele pode prestar serviços por jornada, por produção
ou por tarefa. Onde que está isso? 75B, parágrafo 2º da CLT, artigo 75, e aí as letras, né, A, B, C, D, E, são os artigos que vão falar sobre teletrabalho. Letra B, então aqui está errada, quando fala que é dependente. Letra B, vai falar o seguinte: caracteriza-se pela prestação de serviços realizada fora das dependências do empregador, de maneira preponderante ou não, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação, que, por sua natureza, não configure trabalho externo. Tá certo isso? Tá certinho, é exatamente a definição que a gente tem no 75B, caput da CLT, que fala sobre teletrabalho. Considera-se teletrabalho ou trabalho remoto a prestação de serviços fora das dependências do empregador, de maneira preponderante ou não, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, não configure trabalho externo. Ok? Letra C. É regime que exclui a responsabilidade do empregador por doenças ou acidentes? Exclui essa responsabilidade? Não, gente, não. Por quê? Porque o empregador ele deve instruir os empregados de maneira expressa e ostensiva quanto às precauções que ele tem que tomar a fim de evitar essas doenças, tá? E onde é que está isso, Bruna? 75 é da CLT. No artigo 75 é da CLT. Na letra D, vai falar o seguinte: é considerado, deixa eu marcar aqui o erro, é considerado como prestação de serviços realizadas exclusivamente fora das dependências da empresa, sem a fiscalização dessa e com total autonomia do empregado? Não, gente. A gente viu que o empregador tem responsabilidade, a gente viu que pode ser de maneira preponderante ou não fora das dependências, e a gente ainda vai ver que que o fato dele frequentar a empresa não descaracteriza o teletrabalho, tá? Então, tá errado. E a letra E vai falar: é considerado como prestação de serviço que não admite o comparecimento? Claro que admite. As duas aqui, ó, para falar de comparecimento, é no 75B, no parágrafo 1º, que vai falar o comparecimento, ainda que de modo habitual, às dependências do empregador para realização de atividades específicas que exijam a presença do empregado no estabelecimento, não descaracteriza o regime de teletrabalho ou trabalho remoto. Não descaracteriza, tá? Vamos lá agora falar um pouquinho de proteção do trabalho da mulher. Proteção do trabalho da mulher. Gente, faltam 2 minutos, mas vai dar tempo. Qualquer coisa eu passo um pouquinho, que eu quero. Eu sempre dou um intervalinho para vocês de 10 minutos, porque senão vocês vão ficar malucos, porque eu sei que eu grito e eu já estou com a minha voz falhando aqui, porque eu não ouço a minha querida amiga Linete, e eu passo 1 hora falando sem beber um pingo d'água. Eu vou melhorar isso na minha vida. Bora lá, vamos fazer essa, depois a gente dá um intervalinho. De acordo com as disposições da CLT, a proteção estatal à parentalidade inclui o reconhecimento do direito à licença maternidade de 120 dias. Ok. A quem a empregada que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança ou adolescente, sendo que, em caso de guarda conjunta, a licença ela será direito de apenas um dos adotantes ou guardiães, empregado ou empregada. E também garantia de estabilidade provisória ao empregado adotante, ao qual tenha sido concedida guarda provisória para fins de adoção no curso do contrato de trabalho, ainda que durante o prazo do aviso prévio trabalhado ou indenizado. Isso aqui está certinho? Está certinho, é exatamente isso. Esse é o nosso gabarito, e um gabarito que está onde? 391A, 392A, 392 da CLT. Então,
Vou botar aqui todos os artigos que são referentes a essa resposta. O 392 vai falar dos 120 dias de licença. O 392A vai falar que a empregada que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança ou adolescente será concedida licença maternidade nos termos da lei. 392A. E o 391A? 391A vai falar o seguinte: a confirmação do estado de gravidez advindo no curso do contrato de trabalho, ainda que durante o aviso prévio, trabalhado ou indenizado, garante à empregada estabilidade, a empregada gestante a estabilidade provisória. E aí o seu parágrafo único vai falar: o disposto no caput desse artigo aplica-se ao empregado adotante ao qual tenha sido concedida guarda provisória para fins de adoção. Então, é uma parte da nossa resposta. E o 392A, parágrafo 5º, vai falar o quê? A adoção ou guarda judicial conjunta ensejará a concessão da licença maternidade a apenas um dos adotantes ou guardiães empregado ou empregada, tá? Então, se são duas pessoas, né, empregadas ali, só um que vai tirar essa licença. B, vamos ver o erro. A gente já tem o nosso gabarito, mas a gente tem que achar o erro de cada uma para ver qual pegadinha a banca queria me fazer cair. Ao empregado ou à empregada que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança que não houver completado 5 anos de idade, isso aqui ó, é antigo. Na época que eu estava para técnico, lá em 2014, 2015, cair esses negócios das idades. Não tem mais esse negócio de idade, tá? É para qualquer criança ou adolescente, quem você adotar, você vai ter direito a essa licença. Aí aqui também fala que a licença vai ser dividida, não, a gente viu que vai ser concedida a um dos adotantes ou guardiães. Deixa eu ver se tem mais algum erro aqui. Excetuado no prazo do aviso prévio? Não, a gente viu que no prazo do aviso prévio também vai ser concedida, tá? Letra C, vai falar que é o empregado ou a empregada que adotar ou obtiver guarda judicial. Ai, de novo, criança que não houver completado 12 anos, está errado. Não tem mais esse negócio de idade. Vai falar que a licença vai ser dividida. Aí aqui está certinho, ainda que durante o prazo do aviso prévio. Mas já está errado. A letra D, qual o erro da D? Vai falar que é direito do empregado ou empregada que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança, sendo que, em caso de guarda conjunta, a licença será direito de ambos os adotantes? Não, a gente viu que vai ser para um deles aqui é criança ou adolescente, tá? Aí fala, salvo se trabalharem na mesma empresa, não tem nada disso. Tá? E também garantia provisória de estabilidade, qual tenha sido concedida, ainda que durante o prazo. Aqui está certinho, o erro está no início. A letra E vai falar que a empregada que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança ou adolescente, sendo que, em caso de guarda conjunta, a licença será direito de ambos. Não, está errado, vai ser de um deles, tá? E garantia provisória no emprego, qual tenha sido garantida, a guarda definitiva, não, porque a gente viu também que emprega guarda provisória. Para fins de adoção, você também vai ter esse direito, tá bom? Gente, são 4h53, eu vou dar 7 minutinhos, tá? 5 horas a gente volta para terminar a nossa correção.
Bora voltar. Todo mundo descansado, relaxado, para mais um tempinho ouvindo minha voz. Bora lá. Questão 24. Considere as seguintes situações hipotéticas, né? Fernanda, ela é empregada da empresa XX e ela faleceu no parto do filho Gabriel, deixando Flávio, seu companheiro e pai do bebê, desolado com essa inestimada perda. A gente já sabe mais ou menos o que a banca vai pedir, né? Se a gestante morre, para quem que fica? Como que fica essa licença? Então, é isso que a gente tem que ter em mente. Se a Fernanda ela faleceu no parto e o Flávio, que é o pai do bebê, né, ficou ali cuidando dessa criança, ele vai poder usufruir dessa licença durante todo o período, já que ela não usufruiu de período nenhum. Ok, Glorinha, ela é empregada da empresa YY e ela foi acometida por uma infecção respiratória grave. E ela faleceu 40 dias depois do nascimento do seu filho Gilberto, deixando seu esposo e pai do bebê Daniel desolado com a perda repentina de seu grande amor. Bom, então a gente tem duas situações. Na primeira, o Flávio, que é o marido da Fernanda, ele vai usufruir todo o período da licença maternidade. Por quê? Porque ela faleceu no parto, ela não pegou nenhum diazinho da licença. E o Daniel, que é o marido da Glorinha, ele vai usufruir o quê? Do período restante, porque ela já, né, gozou de 40 dias do período de licença. Então, bora lá. No tocante à licença maternidade, de acordo com a consolidação das leis de trabalho, com o falecimento de Fernanda e Glorinha, aí a letra A vai falar o quê? Somente Flávio terá direito ao gozo da licença maternidade? Não. Aí aqui fala que uma vez que não há concessão da licença por período inferior, não, o Daniel ele vai ter direito sim ao período restante dessa licença. Na letra B, vai falar o quê? Flávio, ele terá direito ao gozo da licença maternidade pelo período integral. Ok, certinho. E Daniel terá direito à licença maternidade pelo tempo restante. Aqui teria direito Maria certinho também. Deixa eu admitir aqui. Foi. Certinho também. E a letra B é o nosso gabarito. E onde que está isso, Bruna? 392B da CLT. Em caso de morte da genitora, é assegurado ao cônjuge ou companheiro, empregado, o gozo de licença por todo o período de licença maternidade. Ou pelo tempo restante a que teria direito a mãe, exceto no caso de quê? Falecimento do filho ou seu abandono. Lembrando que licença maternidade, licença paternidade é um direito para a criança, para que ela seja assistida pelos pais. Se esse pai abandona, ele não vai ter direito a essa licença, por óbvio, né? A letra C, qual o erro? Vai falar que Flávio e Daniel terão direito ao gozo da licença pelo período integral? Não, porque o Daniel ele vai ter só pelo período restante. Letra D, nenhum dos pais terá direito? Não, os dois, um integral e outro pelo período restante. E na letra E vai falar que os pais somente teriam direito ao gozo da licença maternidade se os filhos também tivessem falecido. Gente, para que a licença? Se a criança morreu, para que a licença? Não, tá tudo errado aqui, pelo amor de Deus. Vamos lá. 25, também ainda sob proteção da mulher. A empresa Transponto, com 80 empregados, entre as quais 40 são mulheres com mais de 16 anos de idade, passou a adotar medidas de apoio à parentalidade. Entre as decisões tomadas em seu programa interno, com base nas previsões legais, reveste-se de validade. Ele quer o que é válido aqui nessas alternativas. Vamos ver. A não instalação de local apropriado onde seja permitido às empregadas guardar sob sua vigilância e assistência os seus filhos no período de amamentação, pois essa exigência somente se aplica às empresas com pelo menos 60 mulheres? Está errado. Qual é o quantitativo que tem que ter?
pelo menos 30 mulheres. A empresa tem quantas? 40. Então, ela sim, ela tem que ter essa instalação, ou, né, ela pode não fazer a instalação desse lugar, não ter esse local, se ela adotar o benefício do auxílio creche, tá? E onde que está tudo isso, gente? Essa letra A está na CLT, que é o 389, parágrafo 1º, mas a gente vai ter disposição também, que é esse de fomento à parentalidade, que é na lei 14.457, que é a lei o quê? Emprega mais mulheres, tá? Então, a letra A está errada. Vamos ver o erro da B. O indeferimento da solicitação feita por uma empregada com filho de 1 ano para ser incluída no regime de teletrabalho que a empresa adota para outras pessoas da equipe, pois a decisão sobre o regime de teletrabalho é prerrogativa exclusiva do empregador. Está errado. Por quê? Porque essa mulher ela vai ter preferência sim. E essa está no artigo 7º da lei. Da lei emprega mais mulheres. E aí, lá no artigo 7º, vai falar sobre a prioridade para essa empregada, que vai falar o seguinte: na alocação de vagas para as atividades que possam ser efetuadas por meio de teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho à distância, nos termos do capítulo 2A do título 2 da CLT, os empregadores, eles deverão conferir prioridade a quem? Às empregadas e aos empregados com filho, enteado ou criança sob guarda judicial com até 6 anos de idade. O filho dessa empregada tem 1 ano, então ela tem, sim, direito a essa prioridade na alocação do teletrabalho. E para empregados e empregadas com filho, enteado ou pessoa sob guarda judicial com deficiência, aí é sem limite de idade. Sem limite de idade. Vamos para a letra C. A letra C vai falar aqui: somente autorizar o uso do banco de horas semestral por um empregado com filho de 5 anos para acompanhá-la em sessões de fonoaudiologia sem exigência de justificativa médica, se houver previsão expressa. Não, está tudo errado, porque não é somente para acompanhar. Esse banco de horas, ele também vai ser uma situação de fomento à parentalidade, que está onde? Artigo 8º da lei emprega mais mulheres. O artigo 8º vai falar o seguinte: no âmbito dos poderes diretivo e gerencial dos empregadores, e considerada a vontade expressa dos empregados e das empregadas, haverá priorização na concessão de uma ou mais das seguintes medidas de flexibilização da jornada de trabalho aos empregados e empregadas com filhos até 6 anos de idade, filho, enteado ou pessoa sob guarda, né? Até 6 anos de idade, ou com deficiência, com vistas a promover a conciliação entre o trabalho e a parentalidade. E que medidas são essas? No item 2 está o regime especial de compensação de jornada por meio do banco de horas, nos termos do quê? Do artigo 59 da CLT. Então, ele vai ter direito a esse regime especial de compensação, sim. E não é somente nesse caso aqui para acompanhar as sessões, tá? Na letra D, vamos ver. A letra D, o que que fala? A adoção do benefício do reembolso creche, desde que preenchidos os requisitos legais com formalização de acordo individual, acordo coletivo ou convenção coletiva, que deverá estabelecer o quê? Condições, prazos e valores, sem prejuízo dos demais preceitos da maternidade. Preceitos de proteção à maternidade. Esse aqui é o nosso gabarito e é o artigo 2º da lei emprega mais mulheres. O artigo 2º vai falar sobre o auxílio creche, e o artigo 2º fala o seguinte: ficam os empregadores autorizados a adotar o benefício do reembolso creche, de que trata a linha S do artigo 9º, do parágrafo 9º do artigo 28 da Lei 8.212.
desde que cumpridos os seguintes requisitos. E que requisitos são esses? 1. Ser o benefício destinado ao pagamento de creche ou pré-escola, de livre escolha da empregada ou do empregado, bem como ao ressarcimento de gastos com outra modalidade de prestação de serviços de mesma natureza, comprovadas as despesas realizadas. 2. Mais um requisito: ser o benefício concedido à empregada ou ao empregado que possua filhos com até 5 anos e 11 meses de idade. 5 anos e 11 meses de idade, sem prejuízo dos demais preceitos da proteção à maternidade. E 3, outro requisito: ser dada ciência pelos empregadores às empregadas e aos empregados da existência do benefício e dos procedimentos necessários à sua utilização. E, por fim, o último requisito: ser o benefício oferecido de forma não discriminatória e sem a sua concessão configurar premiação. Não é premiação, não pode ser discriminatório. Os empregados que cumprirem esses requisitos, né, e a empresa que cumprir esses requisitos também, ela vai dar. Aqui não fala, não fala. Mas, assim, numa interpretação, né, pensar assim, ser o benefício destinado ao empregado ao pagamento. Tem que ser. Ser o benefício concedido ao empregado ou empregado com filho até 5 anos e 11 meses também é um requisito. Então, ele tem que cumprir todos esses requisitos. Ser dada ciência ao empregado e empregador, também você tem que dar ciência. E esse benefício não ser discriminatório e nem configurar prêmio, também ele tem que cumprir, tá? Então, quando fala assim, desde que cumpridos os seguintes requisitos, você entende que todos esses requisitos eles devem ser cumpridos sim, tá bom? E a letra E? Qual é o erro da letra E? A recusa de flexibilização do horário de entrada e saída para o empregado poder levar o filho de 2 anos de idade à escola se não houver previsão em norma coletiva, já que se trata de um benefício que, como regra, é concedido apenas às empregadas. Está errado. Lá no artigo 8º, que foi esse que a gente acabou de ler, no caput, né, uma das medidas cadê o artigo 8º? A gente leu aqui, que vai falar, que vai promover a conciliação entre o trabalho e a parentalidade para os filhos até 6 anos. Uma dessas medidas, a gente viu que uma delas foi o regime especial de compensação de horários. E a outra é o quê? Horários de entrada e de saída flexíveis. Então, você pode, sim, flexibilizar esse horário de entrada e saída aos empregados e empregadas, tá? Não é só empregadas, não. Aos empregados e empregadas como maneira de fomento à parentalidade, tá? Então, isso aqui está errado. Ele não vai recusar. É uma das medidas que o empregador pode adotar como benefício aos seus empregados e empregadas. Bom, vamos falar um pouquinho de grupo econômico. De acordo com as normas estabelecidas na CLT, o grupo econômico resta caracterizado sempre que uma ou mais empresas, ainda que cada uma delas possua personalidade jurídica própria, e aí? Estiverem sob direção, controle ou administração de outra, ainda que guardem cada uma sua autonomia, tá certo? Tá certo, certinho. Esse aqui é o artigo 2º, parágrafo 2º da CLT, que vai falar sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora cada uma delas personalidade jurídica própria, estiverem sob direção, controle ou administração de outra, ou ainda, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem o grupo econômico, elas serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. Então, é exatamente a definição que a CLT traz no seu artigo 2º, parágrafo 2º. Letra B. Aí ele quer falar o que caracteriza, né? Cada uma delas possui personalidade jurídica própria, compartilharem o mesmo quadro societário, ainda que mantenham sua escrituração contábil de forma independente. Está errado, porque lá no parágrafo 3º do artigo 2º da CLT,
vai falar o seguinte: não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessárias para a configuração do grupo o quê? A demonstração do interesse integrado, efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes. É o famoso Inecatu lá do Marcelo, tá? Vocês guardem Inecatu, que Inecatu me ajudou muito. Então, essa a mera identidade de sócio, o mesmo quadro societário, não vai configurar por si só um grupo econômico. Aí a letra C que vai falar que possuírem uma escrituração contábil unificada, não, elas podem cada uma ter a sua autonomia, não tem nada disso para configurar grupo econômico, não, e nem fundo financeiro comum, não existe essa exigência na lei. A letra D fala, possuírem o mesmo quadro societário, já está errado, que a gente viu, embora cada uma delas mantenha sua autonomia administrativa. Mesmo quadro não é, por si só, uma característica de grupo econômico, do grupo, para configurar o grupo econômico, tá? Possuírem o mesmo capital social e o mesmo controle administrativo, também está errado, porque não é requisito. Bem tranquilinha a questão, para a gente revisar grupo econômico. Agora, vamos lá. Essa aqui vai falar de sucessão de empregadores. A transportadora Rumo Sul Limitada vendeu todas as suas operações, todas as operações. E aí incluiu o quê? Elementos corpóreos e incorpóreos do seu fundo de comércio. E ela vendeu para essa empresa Rodocarga, do mesmo setor econômico, que assumiu as atividades da empresa sucedida sem interrupção. A filha, tu pegou tudo dessa empresa. Diante desse quadro e considerando as disposições da CLT sobre o tema, e aí, vamos ver. A empresa Rodocarga, que é a empresa que é a sucessora, né? Responde apenas pelos débitos anteriores à transferência que estiverem regularmente contabilizados, em relação aos quais o devedor primitivo fica solidariamente obrigado pelo prazo de 1 ano a partir da data do vencimento da dívida, sendo a empresa Rumo Sul a única responsável pelas dívidas não escrituradas. Gente, não é isso. A empresa sucessora ela vai assumir todos os débitos, inclusive do período em que a sucedida, que os empregados ainda prestavam serviço para a sucedida, tá? Letra B. A empresa Rodocarga tornou-se responsável pelas dívidas contraídas à época em que os empregados trabalhavam para a empresa Rumo Sul, ok? Inclusive aqueles que tiveram seus contratos extintos antes da sucessão. E a empresa Rumo Sul só responderá por tais dívidas se ficar comprovada a insolvência da sucessora, má-fé ou fraude nas transferências. Ok? Hipótese em que responde de forma subsidiária? Não, ela vai responder de forma solidária. Teve fraude, teve má-fé, teve insolvência, vai responder de forma solidária. Letra C. A empresa Rodocarga tornou-se responsável pelas dívidas contraídas à época em que os empregados trabalhavam para a empresa Rumo Sul. Porém, apenas em relação aos trabalhadores ativos que lhe passaram a prestar serviços por sucessão de empregadores. Apenas esses não, inclusive aqueles que já tiveram o contrato encerrado. Tá? Pegou a sucessão, pegou tudo, você se ferrou. Quando vem aquele papo assim de, pô, tem uma empresa ali fechando, tá passando ponto, vou pegar aquilo ali, né, de bossa, já tá tudo pronto, já tem até a galera para trabalhar, já era. Você pega tudo. Então, a letra C também está errada. E aqui também vai falar que ele vai responder quando tiver fraude subsidiariamente. Não é subsidiariamente, é solidariamente. Letra D. A empresa Rodocarga tornou-se responsável pelas dívidas contraídas à época em que os empregados trabalhavam para a empresa Rumo Sul. Ok. Inclusive aqueles que tiveram seus contratos extintos antes da sucessão. Bacana. E a empresa Rumo Sul só responderá por tais dívidas se ficar comprovado que
fraude na transferência. Hipótese em que responderá de forma solidária, tá certinho, é exatamente isso, é a nossa resposta. E onde que está isso? 448A da CLT. Caracterizada a sucessão empresarial ou de empregadores previstas nos artigos 10 e 448 dessa consolidação, as obrigações trabalhistas, inclusive as contraídas à época que os empregados trabalhavam para a empresa sucedida, são de responsabilidade do sucessor. São de responsabilidade do sucessor. Parágrafo único. A empresa sucedida responderá solidariamente com a sucessora quando ficar comprovada fraude na transferência. Ok? 448A da CLT. Letra E. Ambas as empresas, sucedida e sucessora, são solidariamente responsáveis? Não. Só vai ter responsabilidade solidária se tiver fraude, má-fé, insolvência nessa sucessão. Tá bom? Fechamos sucessão. Agora vamos uma aqui bem tranquilinha de prescrição e decadência. Prescrição e decadência também foi um tema tratado no fim do ano passado, lá no nosso grupo de estudos. Passei 2 horas falando de prescrição e decadência, botei tabelinha do que era total e parcial, que tem na legislação, que tem na jurisprudência, passei os temas repetitivos em IRR lá do TST, tá completinha a aula, tem tabela, tem linha do tempo, tem tudo para vocês não errarem prescrição e decadência. Aí me vem uma questão dessa, o que me dá ódio de fazer uma aula bacana, com um monte de coisa, com um monte de tema difícil, é vir uma questão dessa. Vamos responder essa questão com ódio no coração, porque você sabe que é aquela que não diferencia ninguém. Roberto, ele trabalhou por 8 anos na empresa, né, mediante contrato de trabalho reconhecido em sua carteira de trabalho e previdência social, nos moldes previstos na CLT. Ele foi admitido em abril de 2016 e ele foi demitido em agosto de 2024, recebendo as parcelas rescisórias, inclusive aviso prévio, de forma indenizada, no prazo de 10 dias após o aviso da dispensa. Tá certinho? Tá certinho. O prazo para pagamento das verbas trabalhistas, né, após a rescisão, é de 10 dias. Por entender que havia parcelas devidas e não pagas pelo seu empregador, procurou um advogado para ingressar com a ação trabalhista. Diante dessa situação, considerando a legislação vigente e as orientações da jurisprudência uniformizada do TST em relação aos prazos prescricionais, o advogado orientou o Roberto no sentido de que o prazo prescricional para o ajuizamento da ação trabalhista é de... Ele só quer o prazo. Ele só quer o prazinho. Lá da Constituição, lá da CLT. Um monte de coisa que dava para cobrar. Dava para a gente explorar aqui prescrição parcial, prescrição total, porque ele já tinha 8 anos, o que é que ele poderia ainda, né, pedir. Dava para meter um dano moral aqui, para ver se a galera ia saber que a prescrição é total. Gente, tanta coisa, e ele só quer os 5-2. Então, qual é? 5 anos até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Então, vamos ver, né? A ação trabalhista é de 2 anos após a extinção do contrato, ok? Sendo sua contagem iniciada após o término do aviso prévio, também está certinho, podendo o trabalhador pleitear os créditos relativos a todo o período elaborado, se ele trabalhou por 8 anos? Não, não é todo o período. Letra B, 5 anos após a extinção do contrato? Não, 2 anos após a extinção do contrato. E aí fala que a sua contagem é iniciada no dia seguinte à efetiva dispensa. Está errado. 5 anos após a extinção do contrato de trabalho, não é 5 anos após a extinção, sendo sua contagem iniciada após o término do aviso prévio. Ok. Podendo o trabalhador pleitear os créditos relativos aos últimos 2 anos, aqui ele só trocou, né? Era 2 lá na frente e 5 aqui no final. Letra D. 2 anos após a extinção do contrato de trabalho,
sendo sua contagem iniciada no dia seguinte da data efetiva da dispensa? Não, gente, porque a gente vai projetar o aviso prévio, tá? O aviso prévio, ele conta como se de trabalho fosse. Não sendo considerado, o período do aviso prévio é considerado, sim, e ele pode cobrar os últimos 5 anos, ok. E não é contado da rescisão, não, tá? É contado do ajuizamento da ação. Você conta os últimos 5 anos do ajuizamento da ação. Então, se ele foi demitido em 2016 e ele entrar com a ação só em 2018, ele vai perder esses 2 anos aí que passou, tá? Letra E, 2 anos após a extinção do contrato de trabalho, sendo sua contagem iniciada após o término do aviso prévio. Ok. Podendo o trabalhador pleitear os créditos relativos aos últimos 5 anos, contados de onde? Data do ajuizamento da ação. Tá certinho. Aqui a gente tem o artigo 7º da Constituição, no seu inciso 29, e também a OJ 83 da SDI 1 do TST. O artigo 7º é o que vai falar a ação quanto aos créditos restantes da relação de trabalho com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. E a OJ 83 vai falar a prescrição ela começa a fluir no final da data do término do aviso prévio. No final da data do término do aviso prévio. Vamos lá na 29. Essa 29 tem uma coisinha aqui, um temperinho para vocês. A empresa Max Indústria e Comércio Limitado, ó, uma questão de 2025, né? Óbvio, do TRT2 XJJ. Só para vocês terem noção que é recente, para a gente ver qual é o entendimento da FCC nesse sentido, tá? A empresa Max Indústria e Comércio Limitado firmou um acordo coletivo de trabalho com o sindicato, estabelecendo um plano de participação nos lucros e resultados, PLR, com previsão de pagamento da PLR apenas aos empregados com contrato de trabalho ativo na época do adimplemento da parcela, excluindo o direito ao pagamento da PLR proporcional para os trabalhadores com contratos extintos antes do adimplemento. No mesmo acordo, há a previsão de pagamento do adicional de insalubridade, no grau mínimo para todos os empregados da empresa submetidos a condições insalubres, independentemente da natureza do agente e do tempo de exposição a seus efeitos. Considerando as disposições legais e o entendimento fixado pelo STF em tese de repercussão geral a respeito de prevalência do negociado sobre o legislado, em relação às disposições do acordo coletivo, é correto afirmar o quê? Essas disposições estão corretas? Pois é. Aí é que está. A FCC considerou que as duas estão corretas. E por quê? Porque a súmula que veda que a PLR seja, né, paga só para quem tem contrato ativo, que a gente sempre aprendeu que a PLR ela tem que ser paga de forma proporcional se o contrato foi extinto antes da previsão do seu pagamento, né? Tem um IRR de PLR sobre o PLR? Tem. Agora, eu não sei se eu botei aqui, eu botei no outro material. É tanto material que faz, gente, que eu já estou ficando maluca com isso também. Mas restringe IRR 78. Cadê? Deixa eu ver, que eu tenho os IRRs todos abertos aqui também. É rápido. Mas aí, qual é a treta da súmula? Essa súmula 451 do TST é uma súmula que ela é pré-reforma. Ela é pré-reforma. E essa súmula fala exatamente. Cadê? Deixa eu voltar aqui rapidinho para eu ver qual é o 78. O 78 é o que vai falar. Tá, nos casos em que a norma coletiva restringe a base de cálculo da participação dos lucros dos bancários a verbas fixas de natureza salarial, as horas extras, ainda que habituais, não devem ser consideradas na apuração da PLR.
medida em que se caracterizem como parcela variável. Tá, mas aqui é uma situação de incidência de parcelas nessa PLR, né? O que vai pagar. E aí, tem o tema 1046, esse está aqui no nosso gabarito, sim. Tá, o tema 1046, o 611A, e eu coloquei uma atenção para vocês nessa súmula 451. O que fala a súmula? Participação nos lucros e resultados, rescisão contratual, anterior à data da distribuição dos lucros, pagamento proporcional aos meses trabalhados, princípio da isonomia. A súmula fala, fere o princípio da isonomia, instituir vantagem mediante acordo coletivo ou norma regulamentar que condiciona a percepção da parcela da participação nos lucros e resultados ao fato de estar o contrato de trabalho em vigor na data prevista para distribuição. Assim, inclusive na rescisão contratual antecipada, é devido o pagamento da parcela de forma proporcional aos meses trabalhados, pois o ex-empregado concorreu para os resultados positivos da empresa. É lindo, é maravilhoso, super assim, nossa, ok. Só que essa súmula, ela é pré-reforma. Ela é pré-reforma. E aí veio a reforma trabalhista, mexeu no 600, trouxe o 611A e falou o seguinte, a convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre enquadramento do grau de insalubridade, não foi cancelada. Eu olhei ontem para colocar no material de vocês, e a súmula 451, ela continua em vigor. Ela não foi cancelada, tá? E aí veio o tema 1046 do STF, que falou o seguinte, são constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamento de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis. PLR é um direito absolutamente indisponível? Não é, gente. Não é. Então, nessa treta entre negociado, legislado, negociado, súmula, a FCC, na última prova de TRT que a gente teve, nessa questão, ela deu como gabarito o quê? Letra C. Ela falou que tanto a cláusula sobre a restrição do pagamento da PLR, como a cláusula que estipula o enquadramento do grau de insalubridade para fins do pagamento adicional são o quê? Válidas, são válidas, já que ambas se inserem no contexto de direito disponível. E ela ainda fez questão de colocar no final que a PLR é um direito disponível, ou seja, está tudo dentro lá do 611A e do tema 1046 do STF. Aí, Bruna, e a súmula? A súmula a gente reza, né? Porque assim, a FCC é maluca, a FCC é doida. Sabendo, dava. Vamos ver como que dá para eliminar? Porque a gente vai ver o erro de cada um. Nenhuma das cláusulas é válida. Já está errado, porque pelo menos a de insalubridade, enquadramento do grau de insalubridade, a gente sabe que pode, tá? Aí fala que ambos são direitos absolutamente indisponíveis. Não. Letra B. Somente a cláusula sobre a restrição da PLR é válida. Está errado, a gente já sabe, porque o grau de enquadramento a gente sabe que tem, tá? Essa não é a treta. Letra D. A validade de ambas dependerá de homologação do acordo coletivo de trabalho pela autoridade competente, pois a prevalência do negociado sobre o legislado foi admitida com restrições? Não, não tem isso, não tem essa homologação, nada, tá? Já eliminamos a D. E na E fala, a cláusula que estipula restrições ao pagamento da PLR é válida de imediato, mas a cláusula que estipula o enquadramento do grau de insalubridade, por se tratar de questão relativa à proteção de saúde dos trabalhadores, somente terá validade após a constatação da perícia por médico ou engenheiro, após ser homologada. Não tem isso, porque o parágrafo do 611A fala que da jornada, né, que não enquadra como saúde e segurança do trabalho. Então, gente, eu
ficaria com a observação nessa questão de que a FCC tem seguido, né? Seguiu nessa questão o entendimento do 611-A e o tema 1046 do STF, tá? Vamos ficar com essa informação aqui. Ai, tomara que meu tablet não caia, né? Não, deixa eu ver aqui primeiro, que aí fica mais fácil de eu falar com vocês. Sobre PLR nos repetitivos, a gente só tem o da gratificação semestral e esse dos bancários, tá? Eu ia mostrar para vocês como é que eu faço pesquisa dos precedentes, né? Com a do parcelamento. Com o do parcelamento, qual parcelamento? Ah, de compras parceladas, sim. Lá nas compras parceladas, né? Que você tem que pagar ao empregado a comissão sobre todo o valor, incluindo juros e demais encargos, né? Que sejam passados ao cliente. Isso sim é um entendimento repetitivo sobre comissionista, tá? Não é o da PLR, não. Mas ficamos com isso, gente. Deixei a súmula no material para vocês, a 451. Ela não está cancelada pelo STF, pelo TST. Eu pesquiso sempre, sempre, sempre pelo site do TST, tá, gente? Toda súmula, todo IRR que tem no material de vocês, eu não tiro nem do livro. Eu tenho o livro do Godinho, que é um livro atualizado, eu tenho aquele livro de súmulas e OJs por assuntos, né? Do Henrique também. Eu tenho um monte de livro aqui, mas jurisprudência, eu vou direto no site do TST, eu olho lá, por quê? Ano passado para cá, do ano passado para cá, né? Eles têm cancelado muitas coisas, eles têm firmado muitos entendimentos repetitivos e a gente precisa estar atualizado, inclusive por conta de uma questão dessa, né? Que está lá a súmula vigente, mas a gente sabe que tem o tema da STF, a gente precisa saber que é uma súmula que é anterior à reforma, porque não, se fosse posterior seria até uma maluquice, né? Então você tem que ter essas coisas na tua cabeça na hora de fazer a prova. Então, fiquem com essa informação, essa questão, eu achei bem interessante, inclusive, para a gente poder fazer essa discussão com súmulas, com entendimentos que são anteriores à reforma trabalhista. E de como a FCC está pegando até os entendimentos de repercussão geral da STF. Isso aí, ó, já é básico, não tem como ir para uma prova sem saber isso também não, tá? Quando for estudar qualquer assunto que você vai estudar, você precisa fazer a pesquisa no site do TST, de súmulas e OJs, para ver o que está cancelado, o que está vigente. Você precisa ter a aba dos precedentes vinculantes, e aí você dá um Ctrl F ali rapidinho e pesquisa o seu tema, e você precisa ter o buscador do Dizer o Direito, que para mim é o melhor para procurar jurisprudência, informativos, temas, teses de repercussão geral. Então você coloca lá também, você filtra pelo tema e você vai ver o que é que os tribunais superiores estão decidindo sobre aquela temática. Não tem como ir para a prova mais sem saber isso. Passou a época que a gente lia só a CLT e estava de boa, ia fazer prova e ainda gabaritava direito processo de trabalho. Hoje não está mais assim. E na minha cabeça, na minha humilde opinião, nas vozes que falam comigo todo santo dia, as próximas provas vão vir cobrando muito mais isso. Por quê? Porque a gente está com um candidato que está se profissionalizando em fazer questão. E, com isso, a banca precisa refinar cada vez mais, ou fazer cada vez mais maldades, né? Para que essas pessoas não gabaritem, para que, enfim, a nota de corte seja uma nota, né, mais alta. Então, tem que tomar cuidado. E aí, vamos para a nossa última questãozinha, que vai falar de greve. E aí, bora lá. Os trabalhadores da empresa Sanedutos, responsável pelo fornecimento e manutenção de água potável. Opa, fornecimento e manutenção de água é um serviço que essencial. Qual é o prazo para aviso do serviço essencial? 72 horas. 72 horas.
tem que manter um mínimo de servidores, de empregados trabalhando para a manutenção dos serviços inadiáveis e indispensáveis à sociedade. Inclusive, greve foi o tema da nossa primeira aula do grupo de estudos, né? A aula que foi fechada, que foi quarta-feira, a gente viu greve. Se alguém errar a questão de greve, não sei nem o que eu faço. Bom, então, fornecimento e manutenção de água, um município de 250 mil habitantes, aí decidiram entrar em greve por tempo indeterminado, alegando defasagem salarial e ausência de negociação coletiva. Ok. O movimento paredista teve início na segunda-feira. Olha só que bonitos. Sem comunicação prévia à empresa, ao sindicato ou à população. Bonitos, só pararam e fé que vai dar tudo certo. Resultando em paralisação total das atividades de captação. Está tudo errado. Isso aqui vai ser configurado como o quê? Abusividade do direito de greve. Abusividade. Essa é uma greve abusiva. Não comunicou com 72 horas, não avisou nem a empresa, nem o sindicato, nem a população. Lembra que para serviços essenciais não basta o aviso só aos empregadores? Você tem que avisar os empregadores e também a população, que a gente viu até uma questão que todo mundo caiu. Isso, tem que avisar os usuários. Todo mundo caiu, porque os empregados não tinham avisado a população. Foi uma do TRT de Campinas. Então, descumpriu a legislação da lei de greve, configura uma greve abusiva. Então, vamos ver. Considerando as disposições constitucionais e legais aplicáveis, a abusividade de greve só pode ser declarada se houver prática de violência? Não, porque a gente viu que vai ser declarada abusividade se descumprir qualquer norma da legislação de greve, tá? Letra B. A greve é legítima? Pois não há exigência de comunicação prévia quando o movimento é motivado por ausência de negociação coletiva por parte do empregador? Não, gente, não tem isso. Essa greve é uma greve abusiva. Tem sim que avisar a empresa, aos empregadores e também os usuários. Letra C. A ausência de aviso prévio de 72 horas e a paralisação total dos serviços essenciais configuram abuso do direito de greve. Está certinho. Quais são os artigos pertinentes a essa questão? Lei 7.783, artigo 10, que vai falar quais são os serviços essenciais. No artigo 10 é onde estão os serviços essenciais. E aí, o artigo 11, que vai falar nos serviços ou atividades essenciais, os sindicatos, os empregadores e os trabalhadores ficam obrigados, de comum acordo, a garantir, durante a greve, a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, tá? E aí, o artigo 13 é o que vai falar aqui. Na greve, em serviços ou atividades essenciais, ficam as entidades sindicais ou os trabalhadores, conforme o caso, obrigados a comunicar a decisão a quem? Aos empregadores e aos usuários, com antecedência mínima de 72 horas da paralisação. Tem que avisar com 72 horas da paralisação quando for serviço essencial. Quando for serviço comum, qual prazo? 48 horas. 48 horas, tá? E o artigo 14 é o que vai falar: constitui abuso do direito de greve a inobservância das normas contidas na presente lei, bem como a manutenção da paralisação após a celebração de acordo, convenção ou decisão da Justiça do Trabalho. Ok? Então, aqui a letra A que falou que é só quando houver violência, não.
descumprir qualquer norma que está na lei, vai ser uma greve abusiva. Letra D. Eu nem estou vendo a Linete, eu ia perguntar a Linete aqui, porque tem uma outra situação que também não pode. Lá da OJ 38, da SDC, que não pode fazer greve sem o quê? Sem que tenha a OJ 11, ou é a 11 ou é a 38, foram as duas que eu deixei no material. Que tem que ter uma tratativa prévia e pacífica, né? Não pode simplesmente chegar e falar estou de greve com o sindicato. E quando não tem sindicato, Linete, faz o quê? Com o grupo de trabalhadores. Assembleia dos Trabalhadores. Exatamente. Ai, que bonita, gente. Todo mundo fez aula de greve. Tá suando nada, tá? Bom, se a letra C é o nosso gabarito, vamos ver qual o erro da D e da E. Mesmo em serviços essenciais, a paralisação total é autorizada? Não, gente. A gente viu lá no artigo 11 que tem que manter prestação dos serviços indispensáveis à população, tá? E inadiáveis da comunidade. Então, tá errado. E letra E vai falar que o direito de greve é garantia constitucional. Ok, tá lá na Constituição também. E, portanto, não há que se falar em exigências para sua deflagração. Gente, pode fazer de qualquer jeito? Não, não pode, não pode, está errado. Tem a lei de greve, você tem que seguir aquelas normas, você tem que fazer uma tratativa prévia, você tem que primeiro, né, tentar o diálogo com o teu empregador para resolver esse conflito. A greve é a instância máxima de descontentamento dos empregados. É a instância máxima, a gente vai paralisar serviço, a gente vai prejudicar a população de alguma forma. Então, assim, precisa cumprir regras, sim. É um direito constitucional, mas não é um direito absoluto e irrestrito, tá? Com isso, finalizamos o nosso materialzinho, gente. Muito, muito obrigada, tá? A todo mundo. Quem está no Get tem a aula de greve, já está disponível lá. Foi a segunda parte do conteúdo de direito coletivo. Quem não está no Get está perdendo tempo, né? Vem para cá também, vem estudar com a gente. É um grupo bem bacana, é um grupo bem legal e a gente está aqui para te ajudar nessa caminhada, tá? No final do material de vocês, tem todos os gabaritos, tá? Então, onde cada alternativa tinha algo errado, algo a ser falado, eu deixei cada alternativa. Quando a questão era só um artigo, aí eu deixei só o artigo, né? Porque aí o material não fica tão grande para vocês. Aqui, por exemplo, na questão 3, eu botei só o fundamento da questão, tá bom? Mas está tudo explicadinho, tudo direitinho. Esse material, para quem está vendo pelo YouTube, tem na descrição o link para você pegar esse material, tá? E esse material também serve para primeira aula, ok? Beijo, meus amores. Vou parar de gravar aqui.